Lição 3. Sábado, 11 de abril. A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Verso para memorizar. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Infelizmente, nesta era pós-moderna, a Bíblia tem sido amplamente reinterpretada por lentes de uma filosofia que questiona tanto sua inspiração quanto sua autoridade. Na verdade, a Bíblia é vista meramente como ideias de seres humanos que viveram em uma cultura relativamente primitiva, que não podiam compreender o mundo como nós o compreendemos hoje. Ao mesmo tempo, o elemento sobrenatural foi minimizado ou mesmo tirado de cena, transformando a Bíblia em um documento que, em vez de ser a visão de Deus acerca do homem, tornou-se a visão do homem acerca de Deus. E o resultado é que, para muitos, a Bíblia se tornou amplamente irrelevante em uma era de pensamento darwinista e filosofia moderna. No entanto, rejeitamos completamente essa posição. Em vez disso, no Novo Testamento, percebemos a maneira inspirada de ver todas as Escrituras, ao estudarmos a maneira pela qual Jesus e os apóstolos compreendiam o Antigo Testamento, a única Bíblia que eles tinham na época. Como eles se relacionaram com as pessoas, lugares e eventos descritos? Quais eram suas pressuposições e consequentes métodos de interpretação? Nesta semana vamos estudar tais pontos, percebendo os equívocos de homens não inspirados, cujas suposições levam apenas ao ceticismo e à dúvida sobre a palavra de Deus. Domingo, 12 de abril. Está escrito: O batismo de Jesus, realizado por João Batista, marcou o início do ministério do Salvador. Após esse evento, Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto da Judéia, onde, em sua condição humana mais fraca, foi tentado por Satanás. Ouça Mateus 4, 1-11. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pergunta 1. Como Jesus se defendeu contra as tentações de Satanás no deserto? O que aprendemos sobre a Bíblia nesse relato? Quando tentado pelo apetite, Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus apontou para a palavra viva e sua fonte divina fundamental. Dessa maneira, ele confirmou a autoridade das Escrituras. Quando tentado com os reinos e glórias do mundo, Jesus respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Cristo nos lembrou de que a verdadeira adoração se concentra em Deus, e não em alguma outra pessoa, e que submissão à sua palavra é verdadeira adoração. Finalmente,
Em relação à tentação do amor, à exibição e à presunção, Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nas 3 tentações, Jesus respondeu com as palavras: está escrito. Isto é, ele foi diretamente à palavra e nada mais para lidar com os ataques e enganos de Satanás. Essa é uma lição poderosa para todos nós. A Bíblia, e a Bíblia somente, é o padrão supremo e fundamento de nossa crença. Sim, somente a Bíblia e unicamente a Bíblia foi o método de defesa de Jesus contra os ataques do adversário. Cristo é Deus, mas em sua defesa contra Satanás, ele se submeteu unicamente à palavra de Deus. Não foi opinião, não foi um argumento elaborado e complicado, nem foi com palavras de animosidade pessoal. Foi pelas simples, mas profundas palavras das Escrituras. Para Cristo, a palavra tinha a maior autoridade e o maior poder. Assim, seu ministério começou com um fundamento certo e continuou a se desenvolver com base na confiabilidade da Bíblia. Como podemos ser tão dependentes da palavra de Deus e tão submissos a ela de acordo com o exemplo de Jesus? Segunda, 13 de abril. Jesus e a lei. Ouça Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 23, 2 e 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Pergunta 2. O que Jesus disse nesses contextos? Jesus ensinou aos seus discípulos a obediência à palavra de Deus e à lei. Não há de sua parte sequer um indício de dúvida acerca da autoridade ou relevância das Escrituras. Ao contrário, ele constantemente se referiu a elas como a fonte da autoridade divina. Aos saduceus ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Cristo ensinou que um mero conhecimento intelectual da Bíblia e de seus ensinamentos era insuficiente para conhecer a verdade e, mais importante, para conhecer o Senhor, aquele que é essa verdade. Ouça Mateus 22, 37 a 40. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pergunta 3. Qual é a visão de Jesus acerca da lei de Moisés? Na declaração ao intérprete da lei, Jesus resumiu os 10 mandamentos dados a Moisés quase 1.500 anos antes. Jesus se concentrou na lei do Antigo Testamento e elevou-a ao mais alto nível. Muitos cristãos têm concluído erradamente que um novo mandamento foi dado nessa passagem e, portanto, de alguma forma, a lei do Antigo Testamento foi substituída pelo Evangelho do Novo Testamento. Mas o que Jesus estava ensinando está fundamentado na lei do Antigo Testamento. Cristo havia revelado a lei mais plenamente e resumiu os 10 mandamentos, cujos 4 primeiros se concentram no relacionamento divino-humano,
e os 6 últimos focalizam os relacionamentos humanos. Ele disse que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, com a expressão a lei e os profetas, Jesus também enalteceu o Antigo Testamento, pois essa é uma maneira abreviada de se referir à lei, aos profetas e aos escritos, ou às 3 divisões do Antigo Testamento. Em Parábolas de Jesus lemos, abre aspas, Cristo apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável, e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Fecha aspas. Existem outras autoridades competindo contra nossa submissão à Bíblia, tais como família, filosofia, cultura? Terça, 14 de abril. Jesus e todas as Escrituras. Ouça Lucas 24, 25 a 27, 44 e 45. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pergunta 4. Como Jesus usou as Escrituras para ensinar aos discípulos a mensagem do Evangelho? Após a morte de Cristo, seus seguidores ficaram confusos e em dúvida. Como isso pôde acontecer? O que significava a sua morte? De acordo com Lucas, Jesus apareceu a eles 2 vezes, primeiramente a 2 que estavam a caminho de Emaús e depois a outros. Em 2 ocasiões diferentes, Jesus explicou como tudo havia se cumprido das profecias do Antigo Testamento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Novamente em Lucas 24, 44 e 45, ele disse: São estas as palavras que eu vos falei. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Observe a referência específica em Lucas 24, 27, a todas as Escrituras. Isso foi enfatizado novamente na segunda passagem como a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Isso estabelece claramente que Jesus, o Verbo encarnado, confiava na autoridade das Escrituras para explicar como essas coisas foram preditas centenas de anos antes. Ao se referir à totalidade das Escrituras, Jesus estava ensinando os discípulos pelo exemplo. À medida que fossem espalhar a mensagem do Evangelho, eles também deveriam expor todas as Escrituras para trazer compreensão e poder aos novos conversos em todo o mundo. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse aos seus discípulos naquela ocasião, e para nós hoje, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mas essa autoridade permanecia fundamentada em seu Pai e em toda a divindade, pois ele lhes disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então vem a passagem-chave, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus ensinou e ordenou? Seus ensinamentos estão fundamentados em todas as Escrituras.
Ele veio com base na autoridade profética da palavra, e em cumprimento das profecias das Escrituras, ele se submeteu a seu Pai. Se Jesus aceitava todas as Escrituras, não devemos fazer o mesmo? Como podemos aceitar a autoridade da Bíblia inteira, mesmo quando percebemos que nem tudo é necessariamente aplicável atualmente? Quinta, 16 de abril. Os Apóstolos e a Bíblia. Os escritores do Novo Testamento abordaram a Bíblia da mesma forma que Jesus fazia. Em matéria de doutrina, ética e cumprimento profético, o Antigo Testamento era para eles a palavra autoritativa de Deus. Nada do que esses homens disseram ou fizeram desafia a autoridade e a autenticidade de qualquer parte da Bíblia. Ouça Atos 4, 24 a 26. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos 13, 32 a 36. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos. Pergunta 6. Como os apóstolos entendiam a autoridade da palavra de Deus? Nessas passagens, observe como as Escrituras estão intimamente relacionadas à voz do próprio Deus. Em Atos 4, pouco antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, os discípulos louvaram a Deus pelo livramento de Pedro e João. Em seu louvor, eles levantaram as vozes, reconhecendo Deus como o Criador e admitindo que ele havia falado por meio de Davi, seu servo. Isto é, as palavras de Davi são as palavras de Deus. Em Atos 13, 32 a 36, Davi foi citado novamente por Paulo, mas suas palavras são atribuídas a Deus, pois o versículo 32 diz: O que Deus prometeu a nossos antepassados. Em Romanos 9, 17, onde se esperaria que Deus fosse o sujeito, Paulo usou o termo Escritura, afirmando: Porque a Escritura diz a Faraó, o que poderia, na verdade, ser dito de outra forma, porque Deus diz a Faraó. Em Gálatas 3:8, o sujeito Escritura é usado no lugar de Deus, mostrando quanto a palavra do Senhor está intimamente ligada ao próprio Criador. Na verdade, os escritores do Novo Testamento confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a palavra de Deus. No Novo Testamento, existem centenas de citações do Antigo Testamento. Um estudioso compilou uma lista de 2.688 referências específicas, sendo 400 de Isaías, 370 dos Salmos,
220 de Êxodo e assim por diante. Se adicionássemos a essa lista alusões, temas e ideias, o número aumentaria muito. Os livros estão repletos de referências às profecias do Antigo Testamento, que são frequentemente introduzidas com a expressão "está escrito". Tudo isso confirma que as Escrituras do Antigo Testamento são o fundamento sobre o qual repousam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. O que esses exemplos nos ensinam sobre os perigos das ideias que diminuem nossa confiança na autoridade das Escrituras? Sexta-feira, 17 de abril. Verso para memorizar. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Estudo adicional. Em Sinais dos Tempos, Ellen White escreveu, abre aspas, os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo que o próprio Deus, e em vez de firmar seus pés no fundamento inabalável e pôr tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza. E se essa palavra não concorda com suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de crédito. Fecha aspas. Em Fundamentos da Educação Cristã, lemos, abre aspas, os que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria e o propósito de Deus, da maneira como foram revelados em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador Jesus Cristo. Ele deu a seu povo as palavras da verdade, e todos são convidados a desempenhar uma parte em torná-las conhecidas ao mundo. Não há santificação à parte da verdade, a palavra. Quão essencial, portanto, que ela seja compreendida por todos. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Se Jesus, os escritores dos Evangelhos e Paulo trataram o Antigo Testamento como a palavra de Deus, por que muitas visões sobre as Escrituras estão erradas? Por que não devemos cair nesses argumentos? Muitos estudiosos bíblicos modernos vão tão longe em seu ceticismo que chegam a negar verdades bíblicas, rejeitam a criação literal de 6 dias e aceitam bilhões de anos de evolução, recusam um Adão sem pecado em um mundo perfeito, repudiam o dilúvio universal, rejeitam a existência literal de Abraão, negam a história do Êxodo, contestam os milagres de Jesus, incluindo até mesmo sua ressurreição, e rejeitam a profecia preditiva, em que os profetas revelam o futuro, às vezes com séculos ou milênios de antecedência. O que essas conclusões revelam sobre o que ocorre quando pessoas duvidam da autoridade e autenticidade da Bíblia? Como ajudar as pessoas a compreender claramente a verdade? Todas as Escrituras são inspiradas, mesmo as partes que não são necessariamente aplicáveis a nós hoje e que se cumpriram em Cristo? Em que sentido essas porções da Bíblia nos beneficiam hoje?